Graça e paz, igreja. Louvado seja o Senhor por essa oportunidade que Ele nos concede. Bom é estarmos na casa do Senhor. Bom é estarmos no ambiente onde Deus está. Bom é um lugar, porque é um lugar onde Deus está, milagres acontecem, o sobrenatural acontece. E eu tenho certeza absoluta que você saiu da sua casa hoje para vir neste lugar com uma expectativa. Se você veio com expectativa, diga amém, por favor. Eu também vim com a expectativa. E a minha expectativa nessa noite era que a minha fé aumente. Todos nós precisamos de fé. E o Espírito Santo de Deus tem colocado no meu coração, por esses dias, falei, Senhor, nós terminamos os milagres de Jesus segundo o Evangelho de João, que foram quantos milagres, igreja? Quantos vieram? Quantos foram? 7 milagres. E falei, Senhor, o que o teu Espírito quer me conduzir a partir de agora? E o Espírito Santo de Deus falou claramente no meu coração, que é para falar sobre a galeria dos heróis da fé. Ô, meu irmão, como é importante, porque sem fé é impossível, diga impossível, impossível, não há a menor possibilidade de nós agradarmos ao nosso Deus, se nós não tivermos fé, e nós fomos chamados para termos fé. Então, nós estamos a partir de hoje, trabalhando neste tema, por algumas quintas-feiras, sobre a galeria dos heróis da fé. Dá para pensar, irmãos, quantos homens estão escritos nessa palavra de Deus? Quantos homens que são referência, valorosos. Já parou para pensar que a Bíblia destaca 10 homens? 10 homens, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, vai destacar 10 homens nessa galeria. E eu falei, meu Deus, certamente, depois, na sequência, nós vamos ver que o próprio escritor dos Hebreus vai dizer que faltaria tempo para falar de tantos outros. Mas deixou registrado 10 personagens. 10 homens não, 10 personagens. Porque tem mulher aqui também. E o que é fé? Por que nós precisamos da fé? Como avaliar fé? Né? Eu quero dizer para você que a fé é aceitar o que Deus dá. Fé é crer no que Deus diz. E fé é crer no que Jesus fez. Se nós aceitarmos o que Deus dá, crer no que Deus diz, e ter fé para crer no que Jesus fez por nós, irmãos, a nossa vida eterna está garantida. Interessante que em toda a Bíblia, em toda essa Bíblia, 66 livros, a palavra fé aparece apenas 2 vezes no Antigo Testamento. Vai aparecer isso em algumas versões, porque tem versões que aparecem apenas uma vez. Mas eu vou ser bonzinho aqui, vou colocar nas versões que aparecem 2 vezes. Vai aparecer em Deuteronômio 32, 20, que vai ser um puxão de orelha que Deus está dando àquele povo, dizendo que aquela geração que saiu do Egito era uma geração muito insubordinada, filhos em que não existem fé. E a palavra de Deus nos vai falar em outro texto, em Abacuque 2,4, que ele é um texto muito conhecido, talvez você nem sabia que Abacuque 2,4 dizia isso. Que diz assim, que o justo viverá pela fé. Essa passagem é mais conhecida, inclusive, porque ela se repete 3 vezes no Novo Testamento. Paulo fala 2 vezes, e o escritor aos Hebreus fala 1 vez. Em Romanos 1,17 vai dizer assim, porque nele a justiça de Deus é revelada de fé em fé. Como está escrito. O que Paulo está trazendo referência? Está trazendo referência a Abacuque 2. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E Paulo repete isso então em Romanos 1,17, em Gálatas 3,11, Paulo também vai repetir isso novamente, dizendo que nenhum homem é justificado pela lei perante Deus. Isso é evidente, porque o justo viverá pela fé. E o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, 38, vai dizer mais uma vez, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Entenda que nós temos um chamado, viver por fé, diga viver por fé. É importante você ter isso na sua mente, diga mais uma vez, viver por fé. O que é viver por fé, meu Deus? Talvez você pergunte, poxa, por que apenas 2 vezes no Antigo Testamento? Porque na Antiga Aliança, irmão, não se agia por fé. A Antiga Aliança era por lei, tendo fé ou não, você tinha que obedecer. Porque estava debaixo da lei. Entenda isso. No Antigo Testamento, na dispensação da lei, nós estamos debaixo de uma lei.
Deus deu a lei. Moisés levou a lei até o povo. Então tinha uma lei que precisava ser cumprida, tentado que se cumprisse. Porque a tentativa de se cumprir, porque na verdade, pela lei era só um espelho para mostrar para o homem que jamais ele poderia ser justo diante de Deus. Mas o Antigo Testamento fala pouco sobre fé. No Novo Testamento a palavra fé aparece mais de 300 vezes, porque na graça você não é obrigado. Assim como na lei você era obrigado a crer. Na graça você não é obrigado, mas se quiser caminhar com Jesus, tem que ter fé. Em Mateus 16, 24, Jesus disse, se quiseres, vê que não tem obrigação nenhuma. Se quiseres vir após mim, nega-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. No decorrer dos anos, a impressão que eu tenho é que a fé vem diminuindo, ao invés de crescer. A gente vê atitudes de fé no passado, quando eu tinha, na minha infância, que eu vi os crentes fazer, que hoje eu não vejo mais. Tudo para os crentes naquela época era oração. Se alguém ficava doente, vamos orar. Se comprava um carro novo, glória a Deus, vamos orar, para Deus abençoar o carro, tudo. Se tinha um aniversário, tinha muita oração. Se tinha um casamento, casamento tinha oração, tudo tinha oração. Mas eu percebo, parece que no decorrer desse tempo, as pessoas parecem que vão esfriando um pouco na fé. E é por isso que o Espírito Santo de Deus tem aquecido tanto o meu coração, a dar um chacoalhão em nós aqui essa noite, que nós precisamos viver pela fé. É diferente. Eu lembro que por muitas vezes eu vi homens e mulheres fazendo votos para que, estando ele desempregado ou ela desempregado, precisando de um aporte de emprego. Quantas vezes eu vi votos de fé, dizendo assim, Senhor, se o Senhor abrir uma porta de emprego para mim, meu primeiro salário será dedicado ao Senhor, consagrado ao Senhor em ato de fé. Hoje em dia, irmão, está faltando fé até para ser dizimista. Quantos faltando fé para ser dizimista? Então entenda bem, eu estou falando de uma fé, não de algo racional. Eu quero compartilhar algo com vocês. Como que a fé não é absolutamente nada racional. E se você acha que as atitudes que você tem que tomar é por razão, achando que está agindo com fé, você está totalmente equivocado. Eu lembro que, numa fase muito difícil da nossa vida, nós tivemos muitas perdas. E eu lembro que um dia roubaram uma carreta nossa. Já tinha roubado várias, irmãos. Era uma fase difícil que nós estávamos passando. E eu colocava o meu rádio Nextel. Quantos lembram do rádio Nextel aqui? Então não é só eu que estou ficando velho, não. Se você lembra. E aquele negócio, e eu colocava para carregar no banheiro do meu quarto. E eu lembro que, ou às vezes, e o telefone. E eu lembro que, de madrugada, era sempre de madrugada. Os nossos veículos, nossos caminhões trabalhavam a noite inteira, atendendo montadoras. Então, era uma rotina contínua. E eu me recordo que, mas olha como Deus faz. E eu perguntava muito para o Senhor, por que nós estamos passando esse momento difícil, por que tantas perdas? Mas tudo tem um aprendizado, eu quero que você entenda isso, perdas na vida cristã fazem parte do nosso dia a dia. A Bíblia diz que a terra que nós passamos a possuir, ou seja, quando Deus fala para os hebreus, olha, a terra que você vai passar a possuir, quando tirou o povo do Egito, é terra de montes e de vales. Ou seja, é altos e baixos, irmão, não tem jeito. Mas que você beberá da chuva que vem do céu, ou seja, na dependência do Senhor. Era o que Deus estava explicando para os hebreus naquela época, porque eles estavam acostumados a fazer a sua plantação com a irrigação do rio Nilo. Então, altos e baixos vai acontecer na nossa vida, não tem jeito. Deus não prometeu mamão com açúcar para ninguém, irmãos. Mas Deus prometeu companhia em todos os momentos. Eis que estou convosco todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. Então, certamente eu estou falando isso para você que talvez que está aqui, achando que está sozinho, abandonado por Deus. Mas Deus me fez passar por uma experiência maravilhosa. Apesar de ter essas perdas, eu agarrado com Deus, orando, buscando, clamando ao Senhor. E eu lembro que uma madrugada o telefone toca. Nessa noite não foi o Nextel, foi o telefone. E vem aquela musiquinha a cobrar, que sempre ligava a cobrar. O motorista sempre ligava a cobrar. Quando eu lembro da musiquinha que eu jogava, meu Deus. Quando eu escutava aquilo de madrugada, até completar aquela ligação, meu, o coração já disparava. Falei, meu Deus, quem vai ligar essa hora? Coisa boa é que não é. Até que completava a ligação. Era por volta
umas 3 horas da manhã. Tinham roubado uma carreta nossa. E o que eles geralmente faziam? Pegava o motorista, levava o motorista cativo, e só liberava o motorista depois que o caminhão já estava, ou a carreta já estava em algum lugar que, para os bandidos, ele tinha como seguro. O que eles faziam? Como os veículos tinham rastreador, essas coisas, eles desligavam os rastreadores. Enquanto eles desligavam, eles seguravam o motorista. Quando eles desligavam tudo, ele levava, o caminhão já estando num local para esfriar, que eles diziam, eles soltavam o motorista não tinha nem ideia onde o caminhão estava, e aí ia ligar para a empresa. Essa era a estratégia deles. Porque se por um acaso eles tivessem deixado algum rastreador sem desligar, eles não eram pegos, porque aí davam tempo para que a polícia, o proprietário chegasse. Resumindo aqui, isso aconteceu, mais um, falei, meu Deus, mais um. Mas você sabe o que é ouvir nessa noite? Eu dobrei meu joelho dentro do banheiro mesmo, Senhor, tenha misericórdia, não é possível, Senhor. Irmãos, eu ouvi uma voz nítida, sai e vá buscar aquilo que foi tomado de você. Eu falei, como? Sai e vai. E eu saí, eu já levantei, já fui me aprontando, a Rosa falou assim, minha esposa acordou, eu falei, o que aconteceu? Eu falei, imagina, levaram mais um. Ela falou, meu Deus, e onde você vai? Eu falei assim, eu vou atrás. Ela falou, como assim que você vai atrás? Eu falei assim, eu vou atrás. Deus falou no meu ouvido, nitidamente, vai atrás. Dos outros eu não tinha falado, mas eu tinha que ter uma experiência com Deus naquela noite, naquela madrugada. Isso é fé, irmão, é acreditar, entender, ouvir a voz de Deus, saber quando Deus está falando com você. Às vezes nós ouvimos tanto a voz do homem, ouvimos tanto a voz do inimigo, e quando Deus faz, nós não temos fé para agir. Quando Deus faz, nós não temos fé. O inimigo chega e fala assim, ó, você não vai dar nada, você não vai para frente, seu negócio vai fechar, essa doença você vai morrer, e você abraça aquilo com todo, meu Deus, vai dar tudo errado. E quando Deus fala, nós não temos fé para agir. Quando Deus fala, levanta e vai, toma uma atitude, pode fazer que eu estou com você, pode enfrentar esse negócio, pode fechar esse contrato, pode ir no banco porque o gerente vai dar o crédito, nós não temos coragem para fazer. E é essa fé que nós devemos trabalhar nela. É essa fé que Deus te trouxe aqui nessa noite, para que você saia daqui da convicção que eu tenho que mudar a minha atitude perante Deus, se eu quero viver o sobrenatural dele. E saiu, ligo para o meu irmão, falo para ele assim, ô Tarcísio, olha, a situação é essa, Deus mandou ir atrás. Ei, passa aqui que eu vou com você. É bom ter companhia de fé, viu, meu irmão? Ande com pessoas que tenham fé. Para pensar, irmão, o tamanho desse São Paulo. Como que você simplesmente sai, para ir atrás de algo que foi roubado? Mas eu saí. E fui falando para Deus, Senhor, onde eu vou aqui? Aonde eu entro aqui? E fui andando, irmãos. Fui andando. Deus, entra para cá. Entra para lá. E vai. E eu fui. Eu nem sei aonde eu estava. Eu não sei aonde eu estava. Eu sei que eu nunca vou esquecer aquilo. Determinado momento, numa rua, irmãos, num bairro lá perto do Tatuapé, a rua fazia assim, ó, e tinha uma subida bem grande. Eu lembro que quando eu desci, que o carro começou, eu coloquei o farol alto, era uma rua bem apagada, de longe eu vi a traseira da carreta. Ai, irmão, você não tem ideia a alegria da minha alma naquela noite. Não simplesmente por recuperar algo que o inimigo tinha levado de mim, mas por ter tido aquela experiência com Deus. E se você crê que você pode ter uma experiência com Deus, irmãos, haja por fé quando ouvir a voz de Deus. E quantos estão ouvindo a voz de Deus aqui essa noite? Diga amém aí. Louvado seja o nome do Senhor. E aquela foi uma experiência maravilhosa que eu tive. Eu não sei se você já percebeu aonde eu quero chegar, mas nesse primeiro dia dessa série de fé, eu quero instigar você a ir para um outro nível de fé, meu irmão. Porque fé não é vir para o culto, sentar-se no banco e ouvir eu, pastor, ou alguém falar aqui. Não, porque você faz isso quando vai a uma palestra. Você senta e ouve. Fé é muito mais do que sentar e ouvir a palavra. Fé é usar a palavra como uma plataforma para te projetar para mais perto de Deus, para um relacionamento mais íntimo com Ele. Se você está aqui hoje para viver um novo nível de fé, na dependência da fé, para ser movido pela fé, então glorifique o nome dEle, porque foi o Espírito Santo de Deus que trouxe você aqui nessa noite, para levar você para um outro nível, para um outro estágio de fé, para que você possa viver o sobrenatural da sua vida. É isso.
É isso que o Espírito Santo de Deus quer na minha e na sua vida. Então abra sua Bíblia, nessa galeria de Hebreus, no capítulo 11. Hebreus capítulo 11, que diz assim: ora, a fé é a certeza, diga certeza. Ah não, vocês não estão com certeza nenhuma. Vamos de novo. Ora, a fé é a certeza, diga certeza. Aí sim, das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. É a certeza. Certeza, não tem dúvida aqui. Foi por ela, por quem? Pela fé, que os antigos alcançaram bom testemunho. O que é um bom testemunho, irmãos? Quando Jesus fala assim, vocês serão minhas testemunhas, testemunha é viver aquilo que está contando. Testemunho não fala daquilo que não viu. Testemunho fala daquilo que viveu, daquilo que viu. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito pelo que se vê. Você entende isso? Pela fé, entendemos que o mundo, todo esse mundo, esse planeta, foi criado pela palavra de Deus, ou seja, o visível que nós vemos hoje não foi feito pelo aquilo que nós estamos vendo. E começa aqui os heróis. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus, olha bem, dando Deus testemunho de suas ofertas. Quem deu o testemunho dele foi quem? Deus. E por meio dela, por meio de quem? Das ofertas, depois de morto, ainda fala. Estaremos nas próximas quinta-feiras, falando sobre esses personagens, selecionados pelo Espírito Santo de Deus, descrito nessa galeria. Falar sobre fé é muito desafiador, porque não vamos falar de uma fé comum, de uma fé de confiança. Por exemplo, eu tenho confiança que o Meneghel, mesmo na minha ausência, mesmo eu não estando presente, jamais falaria mal de mim. Pastor Milton. O Saulo eu não sei. Entendeu, irmãos? Isso é confiança, mas não é nessa fé que eu estou falando. Não é uma fé de confiança. Você confia. Você dá a chave do carro da sua casa para alguém. Nós estávamos viajando, eu e minha família. A pastora Rosa deu a chave para a secretária lá que faz a limpeza lá de casa. Isso é confiança. Tem fé que a pessoa não vai pegar nada, não vai fazer nada. Mas não é essa fé que eu estou falando. A fé que a Bíblia nos encoraja a buscar é uma fé que acessa lugares que poucas pessoas acessam. Vou repetir. A fé que a Bíblia nos encoraja a termos é uma fé que acessa lugares que poucas pessoas acessam. É pisar onde poucas pessoas pisaram. Vou dar um exemplo. O que Pedro fez ao sair daquele barco, debaixo daquela tempestade? Eu pergunto para você, para pensar, o que foi que Pedro fez, quando numa noite escura, depois de ter remado muitas horas, no meio do mar, debaixo de uma tempestade absurda, o que esse camarada fez de sair do barco? Para pensar, o lugar mais seguro que poderia ter ali, teoricamente, ainda era aquele barco, no meio do mar. Foi fé, diga, foi fé. Esse é o tipo de fé que estamos falando. Enquanto Pedro teve fé, ele caminhou sobre as águas. Mas quando ele fraquejou, começou a afundar. E Jesus o corrige. Homem de pequena, por que duvidaste? Se Jesus disse que ele era um homem de pequena fé, é porque Pedro estava em um processo de crescimento. Pequena fé, um processo de crescimento. Sabe por quê? Porque em Lucas 17:5, os discípulos disseram a Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. Então, a fé, está muito claro para mim que a fé é um estágio. Em Mateus 15:28, Jesus disse àquela mulher estrangeira, que é a mulher cananeia, mulher, grande é a sua fé. Então você entende? Uma fé pequena, mas também tem uma fé grande. É um processo. Você entende que é um processo? Fé é um processo. Não é como abastecer um carro, que você chega, enche o tanque e sai. Não. É um pouco hoje, é um pouco amanhã, é um pouco na próxima quinta-feira, no próximo culto, e você vai tendo acesso a lugares que você jamais imaginou ter. Fé
em fé, de glória em glória. É um processo. Então nós estamos aqui, iniciando essa quinta-feira, e eu tenho certeza absoluta que hoje a sua fé vai ser um pouco aumentada. E tenho certeza também que na última série dessa galeria, nós vamos estar com a nossa fé muito além daquela que nós entramos aqui hoje. Se você crê, diga amém, por favor. Então nós podemos definir fé pelo menos em 3 princípios. Fé é ver o que ninguém está vendo. Eu vou repetir. Fé é ver o que ninguém está vendo. É ver o invisível. Diga, ver o invisível. Você está vendo o invisível? Pastor, como assim? Eu vou dar um exemplo. 2 Reis, no capítulo 6. Vê 2 personagens. Um profeta e o seu ajudante. O profeta chamava Eliseu, o seu ajudante chamava Geazi. E a Bíblia nos diz que determinado momento, e eu não vou me explanar aqui o contexto, porque senão o tempo não vai permitir, e eu quero concluir essa noite sobre essa questão do Abel. Determinado momento, a casa que eles estavam foi cercada por um exército inimigo. Veja bem, 2 pessoas no mesmo ambiente, com visões diferentes. Eu quero dizer que andar com crente não vai fazer você necessariamente crente. Você tem que ter a sua experiência com Deus. Você tem que ter a sua entrega ao Senhor. Você tem que ter o seu relacionamento com Deus. Deus não tem neto, bisneto, tataraneto, Deus tem filhos. Então, as experiências que meus pais viveram foi muito bom como referência para mim. Mas eu precisei e preciso a cada dia viver as minhas. Esses 2 estavam juntos, e aí o mais jovem, o moço sai de manhã, abre a janela, e quando ele vê, está totalmente cercada a casa. E ele fica desesperado de ver aquele grande exército inimigo cercando aquele ambiente. E ele vai fazer o quê? Pedir socorro para o outro. Aliás, eu não acho que ele foi pedir socorro, não. Eu acho que ele só foi comunicar, falou assim, ó, pega o que dá e vamos vazar, porque a casa caiu. Acho que era isso que ele falou. Porque ele chegou, Senhor, meu Deus, nós estamos cercados, a casa caiu. E Eliseu olha e fala assim, rapaz, calma. Eliseu nem precisou ver. Eliseu não foi lá na janela olhar a situação, não. Porque fé é ver o que ninguém está vendo. Ele simplesmente olhou e falou assim, Senhor, peço que abra os olhos, para que este homem veja. E Deus abriu os olhos. Aí quem voltou lá, na janela, foi ele. E aí quando ele olha, tinha um exército muito maior de carros e cavaleiros de fogo, muito maior, porque maior que são conosco, do que o que está nesse mundo. Então entenda bem, fé, que é ver o que ninguém está vendo, ou seja, a fé que vê o invisível, é a capacidade de não apenas enxergar os problemas, mas enxergar também as soluções. Quando todos olham para portas fechadas, você pega e olha uma porta aberta. Lembra quando Davi estava ali, foi levar o queijinho lá para os seus irmãos? Golias estava ali há 40 dias. 40 dias, desafiando um exército inteiro. Desafiando um exército inteiro, Davi era um jovenzinho. E a Bíblia nos fala que enquanto todos olhavam a estatura do gigante, enquanto todos olhavam o temor que se alastrou entre todos, Davi olhava a oportunidade que ele estava tendo. Porque um dos soldados disse para Davi, você viu o que o rei disse que vai acontecer com quem derrotar esse camarada aí? Davi, primeira coisa que Davi se interessou, o que ele falou? Quem derrotar o Golias, primeiro, vai ser genro do rei. Segundo, a sua família jamais vai pagar imposto. Vai ser rico, não tem imposto. Vai ser genro do rei, olha que coisa maravilhosa. E Davi falou assim, rapaz, vocês estão tudo vendo problemas? Pela fé eu estou vendo uma grande oportunidade, porque quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Enquanto esse camarada aí, enquanto ele vem a mim com espada e com lanças, eu vou contra ele, em nome do Senhor dos exércitos, porque é a ele que ele tem afrontado. Está entendendo? É ver, diga ver, o que ninguém vê.
Isso é uma fé que alcança o invisível. Segundo, fé é transpor o intransponível. Jesus disse em Mateus 17:20, se tiveres fé, do tamanho de um grão de mostarda, direis àquele monte, passa daqui para lá. Fé intransponível, que transpõe o intransponível, é aquela que você não precisa sair do deserto. Você não precisa sair do vale, você não precisa sair do meio da luta e ir ao céu. Você traz o céu para o problema, você traz o céu para a situação. Você não precisa sair do vale, você traz céu para o meio do vale. Um grande teólogo diz assim: se a minha fé for pequena, teria a capacidade de entrar no céu, mas se ela for grande, eu teria a capacidade de trazer o céu aqui na terra. É ver o agir de Deus aqui no meio da sua família, no meio do seu negócio, no meio da sua casa, na sua vida. É trazer o céu para cá. E tendo a fé de Eliseu, trouxe um exército celestial ao redor dele. É ver isso, é enxergar isso, é trazer o intransponível, é ver o invisível. E terceiro, define-se fé como ouvir o que ninguém está ouvindo. Diga, ouvir o inaudível. Não é ouvir aqui, eu falando aqui com a tecnologia desse som, desses aparelhos, não é isso. Ouvir o inaudível é quando você tem a fé te dá, quando a fé te dá a capacidade de acessar um ambiente espiritual, ao qual você ouve o barulho do milagre antes dele se materializar. Como assim? Entenda o testemunho que eu contei. Eu falei que eu ouvi uma voz, dizendo, vai, o seu milagre já está te esperando. Você entendeu? Diga amém. Ouvir o barulho do milagre, ouvir o som da sua bênção, antes dela se materializar. Eu vou dar um exemplo bíblico disso. A Bíblia nos fala em 1 Reis 18, vocês conhecem a história, Elias já tinha vencido aqueles profetas de Baal, matou todo mundo, mas tinha 3 anos e meio que não chovia, nem orvalho caía na terra. E a Bíblia diz que ele sobe ao cume do Carmelo, se ajoelha, põe a cabeça entre os joelhos. O cara devia fazer pilates, esse camarada. E devia ser magrinho também, né? Porque eu já tentei fazer isso, não consigo. E começa a clamar ao Senhor. Porque vai que a posição de receber um milagre é essa, eu já tentei. Se você conseguir, depois você me fala. Mas não é isso é a fé. E a Bíblia nos fala que ele manda o seu moço olhar para a banda do mar. E o seu moço vai uma vez e volta e fala assim, o que você viu lá? Não vi nada. Mas ele não desistiu, falou, vai outra vez. E vai outra, vai 6. Na 7ª vez, 3 anos e meio sem chover. É essa fé que eu quero desafiar você. E a minha vida está sendo desafiada aqui também. É isso, gente. Olha só, 3 anos e meio sem cair orvalho na terra. E na hora que o moço volta, na 7ª vez, dizendo assim, olha, profeta, é o seguinte, não é para falar que eu não estou vendo nada dessa vez, eu estou vendo uma nuvem, do tamanho da palma de um homem. Ali foi o suficiente. Elias levanta e fala assim, olha, corre, porque ruído há de uma grande chuva. É ouvir, a bênção está chegando. Eu não estou vendo, é uma nuvenzinha, mas a bênção está chegando. E eu creio que ela está vindo, porque Deus prometeu que ela viria. Ô meu irmão, você está ouvindo o barulho do seu milagre chegar aí? Dá um glória a Deus aí. Está ouvindo o barulho do seu milagre chegar? É hoje, essa noite. É pequenininho, parece pequeno, mas já está vindo uma abundante chuva e eu posso ouvir para a glória do Senhor. E a Bíblia diz que em pouco tempo os céus se escureceram e a água desceu, meu irmão, para a glória do Senhor. Porque a fé é o firme fundamento, não é pensamento positivo. Gente, nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos acabar com isso, esse negócio assim, olha, pensa positivo que vai dar certo. O crente começou a trazer, a imigrar isso para dentro da igreja. Não, meu filho, pensa positivo que vai dar certo. Não, é fé. Não é pensamento positivo, não. É fé que ouve o que ninguém ouve. É fé que transpõe o intransponível. É fé que vê o que ninguém está vendo. E pela fé eu estou vendo milagres aqui essa noite.
voltando ao texto de Hebreus, o texto inicia essa galeria com Abel. Não foi isso? Amém ou não? Vocês entenderam? Não foi Abel o primeiro personagem aqui? Isso não mexe com vocês, não? Isso me intrigou muito. Eu falei assim, meu Deus, por que Abel? Não tinha que ser o Adão? Não tinha que ser a Eva? Por que o filho deles? Por que o Abel e não eles? Fiquei pensando nisso, sabe? Sabe por quê? Adão e Eva não estão ali no primeiro? Sabe por quê? Diga assim. Por que, gente? Entenda isso. Por que o Adão e Eva não estão aqui cabeçando o primeiro personagem aqui? O que diz em 2 Coríntios 5, 7? Que nós andamos por fé e não por? Nós andamos por fé e não por? Vista. Por que Abel inaugura a galeria dos heróis da fé e não Adão e Eva? Porque Adão e Eva não precisavam de fé. Simples assim. Porque eles viam a Deus todos os dias. Não tem registrado nenhum ato de fé que Adão e Eva tiveram. Porque a fé é você ver, é crer naquilo que você não está vendo. E Adão e Eva via Deus todo dia. Todo dia Deus descia, falava com eles. Abel nunca viu Deus. Abel nasceu fora do jardim. Escute isso, a fé é a capacidade de entrar no jardim sem mesmo ter sido gerado lá. Ah, você não entendeu não. Vocês não entenderam. A fé, gente, o que tinha no jardim? A presença de Deus. A fé é a capacidade de mesmo não ter sido gerado naquele ambiente que Deus visitava, mas pela fé você entra até lá, porque você chega na presença do Senhor. O que simbolizava, a coisa que mais simbolizava aquele jardim, era a presença de Deus no virar do dia, todos os dias para falar com Adão e Eva. Então vamos falar um pouquinho desse camarada. A história dele está lá em Gênesis 4. Nós lemos em Hebreus 11, 4, diz que pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Vamos entender esse sacrifício aí que fez esse camarada ser o primeiro aqui. Gênesis 4, capítulo 1 diz assim: conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Tornou a dar à luz e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, Caim foi lavrador da terra. Até aí tudo certo, irmão, tudo bem, bênção. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Entenda bem. Olha bem, vou repetir. Atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Olha que Deus não olhou primeiro a oferta. Deus olhou primeiro para Abel. Esse é um grande segredo. A Bíblia nos fala que Caim, ao cabo de dias, ou seja, num tempo que ele quis, no final do mês lá, sobrou lá umas frutinhas, ele falou assim: eu vou levar para o Senhor. Sobrou lá uns legumes lá, eu vou levar ao Senhor. Entenda que o mistério aqui, a chave aqui, não está no que levou. Porque a Bíblia tinha também festas, ofertas de cereais. Isso não tinha nada a ver, porque é um cordeirinho, outro. Não era isso não, irmãos. É o coração. Deus olhou para Caim, olha que está continuando aqui. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o semblante. Então, disse o Senhor: por que tiraste? Ficou bravo, irmão, vocês não estão entendendo. Ficou bravo, o camarada ficou no estresse. E por que descaiu o teu semblante? Ficou carrancudo ali, cara feia.
Deus continua: se procederes bem, olha bem, não serias aceito? Então olha que está na conduta. Se procederes bem, você vai ser aceito, rapaz. Mas, se procederes mal, se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Disse Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Olha bem. Estando eles no campo, Caim se levantou contra seu irmão Abel e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou guarda do meu irmão? Ainda foi mal criado com Deus. Disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Vamos entender isso aqui. Caim mata o seu irmão. E olha que a Bíblia nos fala que a oferta de Abel ainda fala. Nós lemos lá em Hebreus. Como assim a oferta ainda fala? Fisicamente morto, mas espiritualmente, a sua atitude, seu exemplo ainda fala. Então vamos pensar o que Abel fez ali. Abel era um homem íntegro. Abel era uma pessoa de caráter. Abel era um homem que não foi criado vendo Deus, mas Abel creu no Deus que o seu pai falava, que a sua mãe falava, que era um Deus que se encontrava com eles. Imagina aqui que houve um assassinato depois do culto, irmão. Foi feito um culto. Imagina essa situação. E cada um apresenta diante do Senhor uma adoração. E chega o Abel e apresenta a sua adoração de qualquer jeito, com o coração impuro, com o coração duro diante de Deus, com o coração nada quebrantado diante do Senhor, trouxe qualquer coisa. E Deus não se agradou. Porque entenda que Deus olha é o coração. Deus olha a atitude. A Bíblia nos fala, e o próprio Jesus falou, que Abel era um homem justo. E Caim, articulosamente, Deus olhando para o coração dele já mal, articulosamente, já tramando, falou: esse camarada aí, vou acabar com ele. E Deus falou assim: olha, toma cuidado, o pecado está aí na porta, está aí, do lado de fora te esperando, é como se dissesse, está espreita, mas você pode dominá-lo, você só vai entregar-se ao pecado se você quiser, você pode ter domínio sobre ele, é o que Deus falou para ele. Mas ele não fez isso, ele continuou aquilo que ele estava tramando, e levou Abel lá para a lavoura, vamos lá ver lá uns legumes, umas mandioquinhas que está saindo lá, vamos lá ver lá umas batatas que está pronto de colher lá, vamos dar uma olhadinha. E o Abel bobinho foi, chegou lá, pá, matou ele. E Deus foi prestar conta, porque a Bíblia diz que o sangue dele clamava. Caim mata seu irmão, e a voz do sangue de Abel clama por justiça. E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Mas olha que interessante. Em Hebreus, no capítulo 12, 24, vai dizer que o sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue de Abel. Ah, você não entendeu não, só você tinha dado glória a Deus aí. O sangue de Abel falava de justiça, mas o sangue de Jesus fala de perdão. Eu vou repetir isso: o sangue de Abel clamava por justiça, falava por justiça, mas o sangue de Jesus fala de perdão. Sabe por que Caim mandou Abel? A Bíblia mesmo revela. 1 João 3,12. Consegue projetar aqui 1 João 3,12? Consegue? Eu queria que todo mundo lesse junto. 1 João 3,12. Vamos ler tudo junto, olha só. Não como Caim, que era e matou o seu irmão. E por causa de que o matou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. A própria Bíblia revela o motivo. Porque Caim era mau, as obras dele eram mal, o coração dele era mau, era injusto.
e as obras do seu irmão eram justas. Ele ficou além de ficar com ciúme, ele era mau. Só que a história tem as suas consequências. E olha o que aconteceu. Olha o que aconteceu quando Deus diz para ele, olha só, versículo 11 do capítulo 4 de Gênesis. Agora maldito és. Deus está falando, olha, primeiro momento que existe uma maldição para uma pessoa. Deus diz para Adão, a terra é amaldiçoada por sua causa. Mas agora Deus está falando diretamente para o homem. Maldito és, desde a terra, que abriu a sua boca para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, aí Deus vai largando a sentença. Irmão, entenda uma coisa, Deus não tem o culpado por inocente, tá? Versículo 12, quando lavares o solo, não te dará mais a sua força. Fugitivo e errante serás sobre a terra. Então disse Caim ao Senhor, é maior o meu castigo do que eu possa suportar. Eu acho que Caim é o pai dos mimimi. Já começou aqui, Senhor, isso é maior que eu posso suportar. Hoje me lanças da face da terra e da tua presença. Me esconderei, serei fugitivo e errante pela terra, e qualquer que comigo se encontrar, me matará. Caim justificando-se com Deus. E o Senhor, porém, lhe disse, olha bem, olha como é que Deus é misericordioso, irmão. O Senhor lhe disse, portanto, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes, ou seja, qualquer que encostar a mão nele vai receber 7 vezes pior do que esse castigo aí. E o Senhor, olha isso, e o Senhor pôs um sinal em Caim, para que não fosse ferido por quem quer que o encontrasse. Vou falar algo aqui agora que vai encher o seu coração de alegria. Olha só, a Bíblia nos diz que engraçado que Deus fala mais com Caim do que com Abel. Porque Deus é um Deus misericordioso. Deus fala, rapaz, eu não te avisei. Eu falei, Senhor, mas agora eu vou morrer. Deus fala assim, eu vou colocar um sinal em você. Eu vou colocar um sinal para que ninguém toque em você. E sabe, a palavra hebraica para esse sinal que a Bíblia fala é ot. É a mesma palavra usada no Êxodo 12. Você não entendeu? A palavra que Deus coloca, o sinal que Deus coloca sobre a vida de Caim, é a mesmo sinal, é a mesma palavra no hebraico, ot, ou seja, é o mesmo sinal que Deus fala quando vai narrar a Páscoa do Egito. Que Deus fala assim, olha, eu vou colocar, você deve matar um cordeiro, pegar o seu sangue e aspergir no umbral da porta, para que você não seja tocado, para que você não seja atingido, porque quando o anjo da destruição passar e ceifar a vida de todos os primogênitos, quando ele vê o sinal, ele não pode tocar. Quando ele vê o sinal, ele não pode tocar. Você está entendendo agora? Esse mesmo sinal acontece comigo e com a sua vida até hoje. Sabe por quê? Em Efésios 1, 13 e 14 vai dizer assim, ó, em quem também vós estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o selo do Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da tua glória. Você entende por que o inimigo não pode tocar em você? Porque quando ele chega, ele tem um sinal, ele não entra na sua família, tem um sinal, ele não entra na tua casa, o mesmo sinal que não puderam tocar em Abel, não toca em você também, porque Deus colocou uma marca, um selo em nós. Você tem a marca da promessa, meu irmão. E eu concluo aqui. Abel é uma referência de caráter e fé. Mateus 23, 35, o próprio Jesus justifica que Abel era justo. Abel nos ensina que antes de ser um herói que conquista, devemos ser um herói que adora. Vou repetir isso. Às vezes a gente acha que ser um herói tem que ter grandes conquistas. Este homem começa inaugurando a galeria dos heróis da fé, porque ele era um adorador. Ele era um adorador.
Heróis da fé são forjados no campo da adoração. E eu queria que você se colocasse em pé. Eu quero concluir essa palavra com aquilo que Deus colocou no meu coração. Nós aprendemos nessa noite. Nós aprendemos nessa noite que a fé, ela não é como um posto de gasolina que a gente chega aqui, toma uma dose e sai daqui. Mas eu tenho certeza, se você entendeu o propósito do Espírito Santo, essa noite, você vai sair daqui com a sua fé um pouco mais fortalecida. Entenda isso. A fé vem do ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Toda vez que nós viemos à casa do Senhor e nós ouvimos a palavra de Deus, aumenta a nossa fé. Toda vez que Deus fala conosco, nos mostra, nos desafia, sempre que você entrar nessa casa, Deus sempre me incomoda a trazer uma palavra de desafio para a sua vida, para que você seja motivado a viver uma nova fase, uma nova temporada, um novo nível, e alcançando lugares que você nunca foi, vendo coisas que você nunca viu, ouvindo coisas que você nunca ouviu, trazendo o céu para o seu negócio, trazendo o céu para a sua família, trazendo o céu para a sua casa. Tudo isso é ato de fé. Mas talvez você possa pensar assim: mas se a minha fé estiver fraquejando, o que eu faço? Deus é tão misericordioso. E eu quero fechar dessa forma. A Bíblia nos fala que tinha um pai que o seu filho estava terrivelmente endemoniado. E a palavra de Deus nos relata que Satanás tentava de toda forma matar aquele jovem. Jogava ele na água, jogava ele no fogo. E aquele pai, vendo aquela situação, ficava desesperado. E aquele pai chega diante dos discípulos de Jesus e pede que os discípulos expulsassem aquele demônio. E a Bíblia nos fala que ele não foi capaz de fazê-lo. E quando aquele pai chega diante de Jesus, com aquele menino possesso, aquele pai fala para Jesus: se tu podes fazer alguma coisa, me ajude. Interessante a resposta de Jesus, porque Jesus diz assim: se eu posso, é você que vai responder. Se eu posso, tudo é possível àquele que tem fé. Entenda que a nossa fé, ela não vai fazer Deus ter mais ou menos poder. A nossa fé não vai fazer isso. Deus é Deus. Todo o poder é lhe dado nos céus e na terra. Jesus disse isso. Ele tem todo o poder. A fé é para que eu e você nos servamos da graça que está colocada diante de nós. Porque o apóstolo Paulo vai nos dizer que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Então, quando aquele pai chega diante de Jesus e fala: se tu podes fazer algo, Jesus fala assim: olha, tudo é possível àquele que tem fé. Eu gosto da resposta daquele pai. Ele fala assim: Senhor, ajuda-me, aumenta a minha fé, ajuda-me a vencer essa falta que eu estou tendo neste momento de fé, acrescenta a minha fé. Foi a resposta que aquele pai deu para Jesus. Então, certamente, irmãos, todos nós aqui precisamos e devemos desejar isso, a subir este nível de fé. Porque você vai ver que você vai ter acesso a coisas que você nunca teve. Vai parecer loucura para este mundo. Eu poderia falar de
outros testemunhos. É que eu não quero me alongar, mas Deus colocou no meu coração a contar este. Porque se eu contasse para qualquer um, vai dizer, você é louco. Você é louco. Sair de madrugada, para andando nessas quebradas aí de São Paulo. Isso é coisa de louco. Irmãos. Mas a loucura de Deus é o que faz a gente se mover. Nós não estamos da forma neste mundo, não. Nós temos que ser. Porque Deus confundiu as coisas loucas deste mundo. Deus usa as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E é assim que tem que ser. Mas eu quero que você saia daqui hoje com um nível de fé diferente. Eu quero orar por você. Eu quero orar por todo aquele que tem um desejo de ter mais fé. Porque este é o propósito de todas as quintas-feiras. Aumentar a minha fé, aumentar a sua fé. Então eu quero orar por todos que têm o desejo de ter uma fé. E eu vou descer aqui e vou ungir a cada um. Aleluia. Vou pedir para o Meneghel e para o Milton me ajudarem. Nós vamos ungir a sua vida e só vamos declarar isso. Senhor, acrescenta fé. Senhor, acrescenta fé. Para que você saia amanhã na sua dificuldade, para que você olhe aquele gigante que está te afrontando, e não olhe ele como algo que pode te derrotar. Você olhe ele com a oportunidade de contar um testemunho. E você vai chegar aqui, no próximo dia, e vai dizer, você não sabe o que Deus fez por mim. Porque eu agi com fé, porque eu confrontei o inimigo, porque eu dei um passo no escuro, porque eu dei um passo de fé, porque eu fui aonde eu nunca tinha ido, porque eu fiz aquilo que eu jamais tinha feito. Uma vez a situação estava tão complicada para mim aqui, que Deus colocou no meu coração, e eu viajei 3.500 quilômetros de distância. Depois aí, desci no avião e ainda andei mais 1.000 e poucos quilômetros, quase um tanto desse de chão, lá no Pará. Porque as portas tinham se fechado aqui. Nunca tinha ido lá. Mas Deus falou no meu coração, vai. Vai, e olha, quando Deus falar, não fala para ninguém, só fala para quem tem fé. Novamente chamei meu irmão, vamos embora. Pegamos o avião aqui, desci no Mato Grosso, peguei um carro e andei 3, 4 dias para chegar no destino que Deus tinha colocado no meu coração. E ali tinha uma grande porta de trabalho me esperando. Fechei um grande contrato. Trabalhamos por 5 anos e Deus nos abençoou tremendamente. Quando eu chegava aqui, os meus amigos aqui, que trabalham no mesmo contexto que eu, uma choradeira danada, reclamando de tudo, e eu estava colhendo os frutos de fazer algo que jamais eu tinha feito. Eu estava colhendo os frutos de ter uma atitude de fé, de dar um passo que eu nunca tinha dado. Fé é isso. Se Deus falou, vai. Se Deus está te falando no seu coração, faça. Porque agir com fé agrada a Deus. Porque a Bíblia diz que Ele é galardoador. Você sabe o que é galardoador? É recompensador daqueles que o buscam em fé. Sempre que você agir com fé, você vai alcançar, você vai ter experiência, você vai ver o que você nunca viu na sua vida. Então eu quero orar por você que deseja ter fé. Então enquanto nós louvamos ao Senhor, eu vou descer. Você vem aqui na frente. Meneghel, pode vir. Milton, pode vir. Pega aqui o óleo, nós vamos ungir. Esse óleo é simbólico. Esse óleo não vai fazer a sua fé aumentar. O que vai fazer a sua fé aumentar é o seu desejo de sair do seu lugar. Esse aqui é um ato profético. É sair do seu lugar e crer. Crer que Deus tem mais. E você fala, Senhor, eu preciso de fé. Sai do seu lugar. É um ato profético. Venha.